Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Qual a ordem que Faraó deu? Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Eu coloco uma imagem aqui. Para mim, Sifrá e Puá são os exemplos antigos daquilo que nós chamaríamos de desobediência civil e me faz lembrar de Martin Luther King Jr. Martin Luther King foi o maior revolucionário cristão da história, que fez uma revolução sem tiro, sem violência. Ele mesmo foi vítima da revolução que ele fez. Foi um mártir. Era o problema dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E quando, por exemplo, o governo falou que os negros não podiam sentar à frente junto com o branco no ônibus, Martin Luther King não propôs um quebra-quebra dos ônibus, queimar pneu em praça pública, não. É mesmo? Então vamos parar de andar de ônibus. Não vamos obedecer, mas vamos propor uma desobediência civil civilizada. Vamos em marcha até Washington, D.C., vamos a pé. Que os brancos andem nos ônibus. Quando as companhias de ônibus começaram a ver queda no dinheiro, que agora tinha menos gente pegando ônibus, a maioria era negra, eles mesmos pediram, os brancos pediram para mudar a regra. E no passado, um exemplo muito claro de desobediência civil foi dessas duas mulheres, porque Faraó ordenou, quando vocês virem as mulheres grávidas, vocês vão matar os meninos. É interessante que existe uma expressão, duas expressões idiomáticas na Bíblia aqui, que me ajudam a entender um pouco a época. Por exemplo, olha o que diz aqui, quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, assim está na minha tradução em português, mas no hebraico não está assim, está assim, quando vocês virem uma ovnaim, as mulheres na ovnaim, o que é ovnaim? Ovnaim, ever, é pedra em hebraico. Ovnaim são duas pedras. E esse nome Ovnaim é dado para pedras que você faz pote de barro. Sabe o oleiro? Tem até aquela música, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. O oleiro, quando ele faz o barro, eu vou mostrar a você como é que é o esquema no Egito. Aqui está uma estatueta egípcia, que está no museu, no British Museum, agora não lembro se é no British ou no Metropolitan, num dos dois que está essa estatueta, você tem um homem fazendo um vaso de barro. Essa estatueta data de pelo menos 3.700 anos de idade. E aqui você tem um camarada fazendo barro e você vê que abaixo do vaso de oleiro você tem uma roda. Essa roda geralmente era de pedra. E eles tinham duas rodas de pedra, geralmente. Por isso que está no dual duas rodas. Vou mostrar para vocês uma peça de oleiro. Era uma pedra redonda em cima. Estão vendo que parece uma mesa? E a mesa tem uma haste e ela era ligada a uma outra pedra embaixo. Aqui está de madeira, mas às vezes era outra pedra. E como é que fazia? O sujeito, isso na época faraônica, até hoje não é diferente em alguns lugares do mundo, ele, com aquela pedra de baixo, ele ia passando o pé. Ele ia passando o pé. Ela ia girando rápido, ela girava então aquela haste, a haste girava a pedra de cima e aqui ele vai modelando o vaso de barro que ele está fazendo. Havia situações também que você tinha duas pedras, uma junto com a outra, e você ia com a mão fazendo esse trabalho. Às vezes com o pé, às vezes com a mão. E isso lembrava, na cultura egípcia, o deus Hunum. Está vendo o deus Hunum? Você perceba que o deus Hunum é o deus oleiro. E ele está com um pé rodando uma pedra. Olha lá, o pé esquerdo dele. Está vendo? Ele está rodando uma pedra. E a pedra de cima, com a haste, está o homem, feito do pó da terra. Como se o homem fosse um barro que era modelado pela divindade. Eu acredito que o Egito, tendo essa tradição do homem feito do pó da terra, do barro, era uma forma egípcia de contar a mesma história que o Gênesis conta, ou seja, tanto o Egito como o Gênesis estão remetendo a uma tradição que veio desde Adão. Adão contou para os seus filhos e filhos dos seus filhos
que ele foi feito do pó da terra. E essa história, então, foi passada de pai para filho, e daí, quando o paganismo distorceu a verdade, ele pegava coisas da verdade. Então, no paganismo, o Criador já não era mais o Senhor Deus Todo-Poderoso do Gênesis, mas era o Deus Hunum. Então, Hunum, ele também faz o homem do pó da terra, do barro. Então, a expressão, quando vocês virem mulheres na roda de oleiro, nas pedras de oleiro, significa uma expressão idiomática do egípcio, passada para o hebraico, as mulheres que estão em trabalho de parto. Mas essas mulheres, diz que elas não deixaram viver, diz assim, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. No hebraico é mais forte, está assim, elas fizeram viver os meninos. E essas mulheres, eu acho que elas fizeram um trabalho que elas arriscaram a própria vida delas. Tanto é que o nome delas passou para o livro do Êxodo. Significa que elas se tornaram mulheres conhecidas. Muitas vezes na Bíblia, as mulheres não tinham seu nome divulgado. Quando tinha, era uma situação inusitada, importante. O fato do nome das duas parteiras estar aqui significa que elas foram fiéis a Deus. E mais, havia milhares de hebreus no Egito. Eu duvido que só tinha 2 parteiras hebreias. Com certeza havia mais parteiras. Mas só 2 tiveram a coragem de fazer a desobediência civil. Curioso isso, hein? Por que não há mais parteiras mencionadas aqui? Talvez outras parteiras hebreias mataram as crianças como ordenou o faraó. Essas tiveram a coragem de ser a minoria que, conforme a Bíblia diz, elas temeram a Deus. Eu sei que muita gente tem medo do poder público, tem medo do que vai acontecer com o nome dele, tem medo de perder a reputação, e não há nenhum problema nisso. O medo, na dose correta, é o que me protege de ser morto por uma cobra que está dentro de um buraco. Eu não vou enfiar a mão aí, eu não sei o que tem lá dentro. O medo, enquanto prudência, é bem-vindo. Agora, o medo, enquanto covardia, é pecado. Por isso que, ao mesmo tempo que a Bíblia fala temei ao Senhor, prudência, reverência, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, prudência, reverência. Mas a mesma Bíblia diz que do lado de fora do Novo Jerusalém ficarão os covardes. A mesma Bíblia diz que no amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então há 2 tipos de medo. Há o temor, que seria aquele medo equilibrado, coerente, lúcido, o respeito a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória. E existe o medo da covardia. Eu não quero me queimar, eu tenho medo de perder meu emprego, aí eu vou me sujeitar ao que todo mundo diz, mesmo está errado. Antes importa, diz a Bíblia, temer a Deus do que temer aos homens. Por isso que eu espero que você aprenda com essas 2 mulheres que tiveram a coragem de ficar firmes pelo lado de Deus.